Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre o magnetismo animal. Bom pessoal, hoje é um vídeo muito interessante, mais uma vez falando de uma espécie de energia, de cura, de o que a gente está falando no fim. Para explicar melhor o que é o magnetismo animal, que também ficou conhecido como mesmerismo, vamos primeiro falar do criador desse tema, o cara que estudou isso, que é Franz Anton Mesmer. Por isso mesmerismo, por causa do sobrenome dele. Mesmer, ele nasceu na Suábia, que hoje faz parte da Alemanha, em 1734. Ele tem graduações de teologia, de filosofia, mas ficou conhecido principalmente como médico, que ele foi também. Tem estudos de física e química, alguns dizem que ele também tem graduação disso, de direito, mas a informação começa a ficar um pouco controversa. No mínimo, estudos de física e química, com certeza ele tem. Ele propõe em determinado momento da sua vida, a gente vai falar disso, o termo magnetismo animal, que tem muita repercussão na Europa entre 1780 e 1850. É quando o negócio lá é muito dito, é muito falado, procurado e assim por diante. Apesar dele ter nascido ali no que hoje é o sul da Alemanha, a maior parte do seu trabalho foi feito em Paris e principalmente na França, com repercussão em toda a Europa, inclusive na Inglaterra e em outros países também. Ele foi casado com Anna Maria von Posch, uma mulher que já tinha tido um outro parceiro e ela já tinha um outro filho que se casou com uma mulher. Por que eu estou falando isso? Vai ficar claro daqui a pouco. A esposa desse enteado do Mesmer é super importante para a história. E juntos, Mesmer e a mulher tinham bastante entrada, bastante contato com a aristocracia da época, com os ricos, com o clube de ricos ali da região. Inclusive, o pai de um grande compositor, o Mozart, foi procurar o Mesmer em determinado momento ali, quem sabe não patrocinava o seu filho, e o próprio Mozart teve uma troca bastante intensa durante um período ali com o Mesmer. E se você não lembra quem é Mozart, ele é o compositor dessa música aqui. Com certeza, agora você sabe quem é, né? Você lembra quem é. E tem uma outra coisa importante para falar sobre o contexto da época. A gente ainda aqui na Europa está falando de um período em que estávamos vivendo uma crença medieval muito forte, né, a igreja dominando, o Império Romano, aquela coisa toda, e uma transformação cultural, social, política do iluminismo, que dava muito mais prestígio, não é nem prestígio, mas buscava muito mais a razão do que a religiosidade. Então, a ciência, como a gente conhece hoje, estava tendo muita força, estava ganhando cada vez mais força nessa época. A gente está falando quase do final ali do que a gente chama de iluminismo, mas que o pensamento era de fato da ciência, de fato, da racionalidade, da razão. Como a gente vai ver, isso pega bastante, influencia bastante a aristocracia contra Mesmer e os seus experimentos e as suas ideias. Antes disso, vamos falar da formação dele enquanto médico. Mesmer gostava muito dos estudos de Sir Isaac Newton, o cara que falou da gravidade, sabe o cara da história da maçã? Não foi exatamente assim, mas Isaac Newton foi o grande teórico da gravidade. E Mesmer achou aqueles estudos incríveis. E no seu doutorado, ele escreve justamente sobre a influência dos corpos celestes, dos planetas, dos astros, sobre o corpo humano, sobre a Terra, o corpo humano. Então ele estava falando que a gravidade ou o magnetismo desses corpos celestes de alguma maneira influenciavam a gente. A exemplo das marés. Assim como nós temos maré cheia, maré baixa, de acordo com os ciclos, com a noite, com o dia, com a aproximação e etc. Olha só que interessante, ainda hoje, quando a gente fala de astrologia, tem gente que atribui a influência, né, de Vênus, não sei o quê, a mesma coisa que Mesmer estava falando lá atrás. A esse magnetismo que chega até a gente. Só que olha só, para o Mesmer, esse magnetismo não era uma força, sei lá, uma coisa meio que totalmente abstrata. Era um fluido,
Era uma espécie de fluido que podia ser sentido pelo corpo e que o seu fluxo se dava por vários canais ao longo do nosso corpo. E esse fluxo natural, contínuo e desimpedido trazia a nossa harmonia, a nossa saúde. E por outro lado, possíveis bloqueios causados pela influência cíclica dos astros, mas outras coisas também, crises, traumas, também podiam trazer um bloqueio. Naturalmente, o corpo lidava com esses bloqueios, restaurando a saúde. Porém, em certos tipos de bloqueio, o corpo não conseguia agir, não conseguia dissipar esses bloqueios, o que causavam as doenças mais crônicas, mais sérias, mais com difícil tratamento. E então essa era a importância do médico também ser um magnetizador, da medicina também começar a trabalhar com o magnetismo, que ele chamou, portanto, de animal, magnetismo animal. Inicialmente, ele trabalhava com ímãs e ferro. Ele entendeu nesse primeiro momento que os ímãs eram dotados de uma característica ali específica e que o seu trabalho no corpo, colocando os ímãs no corpo, poderiam simular esse magnetismo cósmico dos astros e tudo mais, a ponto de dissolver esses bloqueios. Não só com ímãs, ele também preparava líquidos, bebidas com ferro, o paciente bebia e aí eram usados ímãs. E essa percepção de um fluido que corria pelo corpo. Então vamos lá, só repetindo essa última parte, olha só. As doenças têm interferência de um magnetismo geral, que existe na natureza, pelos astros, pelos corpos celestes e assim por diante. E eles agem, esse magnetismo acaba tendo um padrão cíclico. E por isso os sintomas, eles também vinham em ciclos, tinham momentos de pequena melhora e piora e assim por diante. Através do magnetismo, da manipulação do magnetismo, ele conseguiria, ou os estudantes, a prática, o treino disso, poderia simular esse magnetismo a ponto de gerar cura. Então você manipula num certo nível capaz de dissolver esses bloqueios causados inicialmente. Muitas vezes você levava a crise controlada para finalmente a cura surgir, o desbloqueio surgir e o fluxo continuar livremente como seria natural. Os principais pacientes de Mesmer, e que durante um tempo vão ser bastante estudados por outras vertentes da área da saúde, são mulheres histéricas. Esse não é um termo mais que se usa, a histeria já é compreendido de uma outra forma, mas na época existiam muitos casos de histeria, de mulheres histéricas. Hoje a gente sabe que a histeria seria um tipo de neurose que causa muitos sintomas físicos, graves até, como paralisia, pode causar surdez, cegueira, espasmos, dores muito fortes, até delírios e coisas assim. Então era algo bastante na época. Freud depois foi estudar também a histeria, outros profissionais bastante importantes na saúde estudaram isso, e nessa época o Mesmer estava estudando. A ideia geral dentro da medicina era de que a histeria estava associada de alguma maneira com o deslocamento do útero, por isso que era algo especificamente na mulher. Hoje se sabe que não tem nada a ver com isso. Mas a maior parte, então, das pacientes dele eram mulheres histéricas, que era um quadro bastante grave e confuso até, né? E aí a gente tem o que se acredita ser a primeira paciente nesse método, e principalmente a primeira paciente que teve algum resultado. Lembra que eu falei que a esposa do seu enteado era importante na história? O nome dela era Franziska Osterlin, também conhecida como Franzel. Ela ficou bastante conhecida, é um dos casos mais conhecidos de Mesmer, tido como o primeiro e tido como tendo algum resultado.
Inicialmente, ela foi submetida a um tratamento convencional do que a medicina daquela época conseguia e não tinha resultado. E o caso dela era muito intenso, muito crítico. Ela tinha convulsões muito frequentes, ela tinha muitos problemas, dores, era um caso bem difícil. E ele justamente então começou a dar uns preparados líquidos para ela, aplicar ímãs no corpo em determinadas regiões, na perna, na barriga e tal, e ela começou a apresentar resultados. E olha só, é dito que durante 6 horas ela não teve nenhum sintoma, o que foi considerado uma conquista. Imagina, 6 horas sem sintoma, imagina o estado dessa moça. E ela foi usada muitas vezes para falar, né? Ele mostrou para alguns dos seus amigos, ou pelo menos para quem ele confiava, alguns experimentos com ela, com a Franzel. Mas a gente já fala disso. A princípio ele usava então os ímãs e depois ele deixou os ímãs de lado. Ele continuou usando barras de ferro, mas principalmente as mãos e os dedos. Ele tinha alguns toques com o joelho nas pessoas, ele tocava joelho com joelho, né? Se colocava muitas vezes à frente da pessoa, sentados os dois, e manipulando esse magnetismo com as mãos. Porque ele entendeu que os ímãs não eram os únicos condutores desse magnetismo. Ele permeava a todos nós. Então, com instrução, treino, técnica, era possível manipular esse magnetismo universal com as mãos e com os dedos. Então, ele chegou a convidar um de seus amigos ligados à igreja e tudo mais para mostrar o que ele estava conseguindo com a Franzel. Então, ele fez alguns experimentos, ele apontava e a região ali do corpo dela tinha espasmos musculares, sabe? Ficava tremendo. Teve um momento que ele impôs as mãos e ela teve uma convulsão controlada, o que ele considerava benéfico, ele considerava parte do processo de saúde. Inclusive, gente, as convulsões entre os pacientes no momento da aplicação do magnetismo, ou da manipulação do magnetismo animal, era uma marca, era muito frequente. Você vai ler sobre ele, você vê que as convulsões era algo quase que fazia parte da coisa toda. E esse cara em especial saiu de lá, a princípio falando, nossa, tô convencido. Quando ele saiu de lá, meteu o pau, se tornou um dos principais desafetos do Mesmer, criticou um monte de coisa. Só que a popularidade dele continuou crescendo, a ponto dele ter que transformar uma parte da casa ali num pequeno hospital onde ele internava e tratava as pessoas, o que começou a causar ainda mais desconforto pela aristocracia. Lembra da ideia do iluminismo? Lembra da ideia do racionalismo científico, dessa virada da crença medieval para a razão? Então, querendo ou não, essa herança de medo de que a religião ou um misticismo ou qualquer coisa assim voltasse ou tivesse uma frente, era repudiada. Então começou a muitas críticas. Então ele começou a ter inimigos mesmo, pessoas que falavam mal, criticavam, outros que falavam que o que ele estava fazendo tinha mais a ver com magia, feitiços demoníacos e coisas assim, e que a igreja que podia fazer essas curas, sabe? Por esse caminho. E então a gente chega num caso que talvez esse seja o mais famoso, que é o da Maria Teresa von Paradis. Ela era musicista, compositora, tocava piano e tal, só que com 3 anos ela ficou cega. E agora, com 17 anos, o Mesmer foi tratá-la. Sendo que os pais eram da aristocracia, uma galera afortunada ali, e ela ganhava inclusive uma pensão por invalidez, por ser cega. E aí Mesmer começou a fazer os trabalhos manipulando ali o magnetismo para fluir e começou a ter resultado. Ela começou a voltar a enxergar alguma coisa, algum avanço. Não é que ela começou a enxergar, mas começou a ter avanços importantes. E aí vem críticas e polêmicas absurdas, fazendo com que o tratamento fosse encerrado. Os pais não quiseram mais que ela se encontrasse com o Mesmer. Alguns dizem que é porque os pais não queriam perder a pensão, outros dizem que tem a ver com essa ideia da ciência, eles estavam na aristocracia, o cara não era bem visto, então esse tratamento estava começando a comprovar ou a levar para um lugar que não era onde os caras queriam. Enfim, tem algumas polêmicas envolvidas, nunca mais se viram. Ela regrediu
no caso dela, né, que estava avançando, ela voltou com a cegueira total que ela tinha e nunca mais recuperou nada. Hoje se especula, se tem a ideia de que a cegueira dela, a deficiência visual que ela tinha, tenha sido causada por questões emocionais, traumáticas, psíquicas, né? Um evento psicossomático, né? Algo emocional que sintomatiza no físico. E, portanto, o trabalho do Mesmer acabou agindo dessa forma. Não era um problema nos receptores, um problema mais fisiológico, mas sim emocional, e por isso que estava dando algum efeito benéfico. E, mesmo assim, a popularidade do Mesmer continuava crescendo a ponto dele não conseguir mais fazer tratamentos individuais, por conta do número de pessoas que o procurava. E ele começou a atender em grupo, e aí ele começou a fazer diferente. Então ele reunia as pessoas e com alguns materiais ele tentava fazer a manipulação magnética no grupo. Então ele usava espelhos, ele usava vasilhas enormes onde as pessoas ficavam ali, barras de ferro ainda era usado. Então ele fazia algumas coisas para atingir essas pessoas. É dito, inclusive, há relatos de que era uma cerimônia que se aproximava muito, sei lá, flertava muito com o místico, sabe assim? Ele entrava depois que as pessoas já estavam reunidas, sobre o som, né, uma música ou tocada no piano ou na gaita de vidro. Um instrumento criado por Benjamin Franklin na época, que é contemporâneo de Mesmer. E ele entrava vestindo um hobby, assim, sabe? Uma coisa meio que quase que iniciática, ou quase que de uma cerimônia religiosa, ou coisas assim. Há relatos, sabe assim? Há quem diga que. Bom, com tudo isso, o rei da França, o rei Luís, ele montou uma comissão de grandes sábios ali da sociedade para checar qual é que era, para ver se tinha veracidade, qual que é a aproximação, o fato. Funciona ou não? E ele montou esse grupo com algumas pessoas. 2 nomes, talvez vocês reconheçam. Um é o Lavoisier, um químico importantíssimo para a história da humanidade, e Benjamin Franklin, que eu acabei de falar que ele foi o inventor de um instrumento musical aí, que é essa gaita de vidro ou a harmônica. Todo grupo deu um parecer negativo para o método do Mesmer, dizendo que foi imaginação. E hoje a história diz que foi talvez o primeiro relato documentado do que viria a ser o efeito placebo, porque de fato as pessoas tinham uma melhora, mas não por conta do tal magnetismo, mas por outros motivos, a imaginação, qualquer coisa assim. Porém, há uma exceção, um cara chamado Anton Laurent de Jussot, não sei se eu estou pronunciando certo, mas ele foi o único cara que falou, olha, tem alguma coisa aqui, merece aprofundamento. Então temos pelo menos um cara da comissão, do grupo ali, que se opôs à negativa do resto. Acontece que começou a ficar inviável e em 1792 ele se sentiu impelido a fugir da França, a sair fora, porque senão ele ia para a guilhotina ou coisa do tipo, já estava uma crise muito grande, e ele saiu e foi para a Suíça, onde morou 20 anos, e em 1812 ele voltou para sua cidade natal e morreu 3 anos depois, em 1815. Seus estudos foram continuados por discípulos e alunos, até que finalmente um escocês chamado James Bride desenvolve os pensamentos, tenta entender esse magnetismo animal, o mesmerismo, de uma forma um pouco diferente e propõe a hipnose, baseado principalmente na ideia e no poder da sugestão. Porque a hipnose, claro, tem toda uma técnica importante que precisa ser aprofundada e estudada, mas ela parte do pressuposto da sugestão, né? Você está sendo sugestionado a algo e isso pode ser uma grande influência para realmente acontecer algo, inclusive curas. Porque a sugestão não é ao nível da consciência, né? Ele também afeta outras coisas. Uma outra influência importante de Mesmer e o que levou o magnetismo animal foi a psicologia moderna, com vários nomes importantes que praticavam a hipnose, mas temos aqui 2 nomes que já citamos algumas vezes no canal, que é Sigmund Freud,
que era hipnoterapeuta antes de fundar a psicanálise, depois ele abandona a hipnose, e Jung, que também usou a hipnose durante um tempo no início da sua carreira. E temos um outro nome que foi influenciado pelo mesmerismo, que é Allan Kardec, o codificador do espiritismo. Ele tinha um apreço, ele gostava desses estudos do magnetismo e, claro, ele desenvolveu estudos específicos tendo em vista o plano espiritual, a cura, um pouco diferente do que Mesmer falava, mas ainda assim sendo influenciado por ela. E há quem diga, hoje em dia, há estudiosos que comparam o magnetismo animal com a tal da energia vital presente em tudo que existe, o Ki, o prana. Tudo isso teria uma relação muito forte com o magnetismo animal. Também é comparado com a teoria do campo unificado proposto por Einstein, que é uma teoria que ainda não foi comprovada, tem muitos estudos, mas o campo unificado seria justamente um negócio, um treco, um campo em que todo tipo de força, energia elétrica, tivesse ali, tudo fosse uma coisa só com diferentes manifestações. Os físicos me perdoam a explicação bastante qualquer coisa, mas quiserem saber sobre o campo unificado de Einstein, dê uma pesquisada mais profunda, ainda nada comprovado, é só uma teoria mesmo, por enquanto. Para finalizar, o Mesmer, ele fez 27 proposições sobre o magnetismo animal. Eu separei 8, porque é muito longo, porque tem coisa que é repetida ou coisa muito específica, então eu separei 8 para contar aqui para vocês. Existe uma influência mútua entre os corpos celestes, a Terra e os corpos animados. Essa ação recíproca está submetida a leis mecânicas desconhecidas até o presente. O corpo animal prova os efeitos alternativos desse agente, que ao se insinuar na estrutura dos nervos, afeta-os imediatamente. A ação e a virtude do magnetismo animal, assim caracterizados, podem ser comunicados a outros corpos animados e inanimados. Uns e outros, entretanto, são mais ou menos suscetíveis. Ela é aumentada e refletida pelos espelhos, tal como a luz. Ela é comunicada, propagada e aumentada pelo som. Essa virtude magnética pode ser acumulada, concentrada e transformada. Essa doutrina, enfim, colocará o médico em condições de julgar corretamente o grau de saúde de cada indivíduo e de preservá-lo das doenças às quais ele possa estar exposto. A arte de curar chegará à sua maior perfeição. Fala sério, hein? Muito interessante essa ideia, ousada, eu diria, mas até hoje não existe nenhuma comprovação científica de nada disso, a não ser a parte da hipnose, né? O poder da sugestão, tudo isso tem um lado racional e científico e bastante estudado, pelo menos até um certo ponto. E você? O que você acha das ideias de Mesmer, do magnetismo animal? Faz sentido, não faz? Já sentiu esse fluido? Tem a ver com a acupuntura, com o Qi, com o Qi? Qual é que é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.